Como fazer o Excel averiguar o dígito verificador de um CPF? Como eu vou fazer? Eu tenho CPF, eu preciso fazer essa verificação desse dígito, o dígito verificador, os 2 últimos dígitos de um CPF. Como eu faço para o Excel validar isso? Então, eu tenho aqui essa planilha e essa planilha já está pronta. A gente vai construir essa planilha, certo? Nessa planilha, nessa construção, a gente vai usar a função de divisão, mod de divisão, para saber o resto da divisão. Tá? A gente vai usar a função também de extrair texto e a gente vai usar a função de, na verdade, fórmula, né, de multiplicação e soma, claro. Então, vamos lá? Como eu faço aqui o meu Excel calcular o dígito verificador. Depois disso, você vai conseguir fazer e testar aí com o seu próprio CPF. Então, vamos lá? Então, para começar aqui, eu preciso colocar um campo para eu digitar o CPF, só os 9 números. E aqui que vai chegar para mim o dígito verificador. Certo? Vou colocar para ele chegar aqui. O dígito verificador. Então, a gente tem aqui os 9 dígitos do CPF e no final aqui o dígito verificador com 2 dígitos, certo? Então a gente tem, aqui a gente vai digitar o nosso CPF ou um CPF de teste, um CPF de cliente, para você poder verificar o CPF do seu cliente, se está certinho, certo? Então a gente tem esses dígitos e eu tenho aqui no final, onde o Excel vai gerar para mim os 2 dígitos finais aí. A gente tem no CPF 11 posições. O CPF a gente vai digitar aqui em cima. Aqui embaixo, eu vou precisar tratar esses números individualmente. Cada número vai ser tratado de forma individual, porque ele vai ser multiplicado por um fator e depois isso vai ser somado. Então, eles vão ser tratados individualmente. Eu preciso separar eles, desmembrar. Então, aqui a gente tem 11 posições. Eu alterei aqui o CPF para não confundir o CPF com as posições. Então, aqui a gente tem essas posições e a gente vai tratar esses números individualmente. Cada número vai ser feito um cálculo com ele, um cálculo de multiplicação, e depois a soma dos resultados, depois a divisão. Então, a gente vai precisar tratar esses números individualmente. Eu coloquei aqui as 11 posições. A 10ª posição e a 11ª vão ser geradas. Tá? A gente só tem os 9 dígitos e o 10 e o 11 vão ser gerados, certo? Então, a gente tem o CPF aqui e eu preciso extrair ele, cada número separadamente para poder calcular. Então, eu vou usar a função EXT-texto para extrair o texto. Então, eu vou extrair do meu CPF, primeiro a posição 1, então, número inicial eu vou colocar como esse aqui, que é a posição que eu estou querendo extrair, e eu vou extrair um caractere apenas. Então, vamos entender essa função? Este texto, eu estou extraindo da célula B2, que é a célula que tem meu CPF, o texto baseado no número inicial, baseado na posição 1, um número de caracteres, que é um caractere que eu quero extrair. Então, eu quero extrair um caractere da posição 1 do meu texto, que está o CPF, ok? Preciso travar a célula B2 para ela não andar, certo? Então, sempre extraindo da célula B2 porque eu quero arrastar isso aqui para facilitar, certo? Então, arrastei aqui. Ele está replicando tudo 1. Vou digitar um outro número aqui para vocês entenderem. 333, 444, 555. Beleza? Deu para entender aí? Então, números extraídos, a gente vai fazer o primeiro cálculo aí, que é um cálculo de multiplicação em cada um desses números. Eu vou multiplicar cada número por um fator. O número que está na primeira posição, ele vai ser multiplicado pelo fator 1. O número que está na segunda posição, pelo fator 2. E assim por diante, até a 9ª posição. Então, esses números eu vou multiplicar pelo fator referente à posição deles. Então, igual
número multiplicado pelo fator. Esse é o fator do primeiro dígito. Então, cada número eu vou digitar por um fator. Número 1 pelo fator 1, número 2 pelo fator 2. Então, esse é o fator que vai fazer a gente descobrir o primeiro dígito aqui do meu primeiro dígito verificador. Tá, esse vai ser o meu fator do primeiro dígito verificador. Esse resultado de cada multiplicação, a gente vai somar. Somei os resultados, tem mais um passo, que é você tirar o resto dessa divisão por 11. É um padrão, tá? Esse é um padrão de CPF, a gente tem que fazer. Então, igual mod, que eu tiro o resto da divisão, esse número, o resultado das multiplicações, ponto e vírgula, o divisor, e o divisor é 11. Esse é um padrão. Ele me deu aqui 0. Então, o meu primeiro dígito aqui, igual, vai ser esse aqui, certo? Mas, em alguns casos, pode acontecer de o resto dar 10. De o resto da divisão dar 10. Se o resto da divisão for 10, ele vai ser 0 também. Então, se esse número aqui for igual a 10, ele é 0. Caso contrário, se não for 10, ele vai ser ele mesmo. Tá? Então, só para ficar certinho aqui. Então, se for 10, é 0. Se não for 10, ele vai ser ele mesmo. Certo? Então, aqui o nosso primeiro dígito a gente já descobriu que é 0. Nosso segundo dígito, vamos lá, como é que a gente faz para descobrir o segundo dígito? Já com os 11 dígitos descobertos, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora o fator é diferente. O fator aqui do meu segundo dígito é iniciando por 0 até 9. Meu fator do segundo dígito, eu vou fazer de novo aqui a multiplicação. Fator multiplicado pelo número do CPF, por cada posição aqui. Um fator multiplicado ali por cada posição. Beleza, aqui eu vou ter agora a soma dos resultados. De novo, mesmo esquema, igual soma. Soma esses valores. E agora, mod o número por 11. A soma dos resultados e o seu resto na divisão por 11. 8. Então, igual aquele mesmo esquema, tá? Se essa célula for igual a 10, então se o meu resto for 10, vai ser 0. O meu dígito é 0. Caso contrário, é ele próprio. Tá aí. Vou colocar aqui um outro CPF. Vai ter que dar 0,9 nesse CPF. Beleza. Aqui eu vou colocar o dígito. Aqui, ó, tinha dado 0,9. Aqui eu vou fazer o Excel mostrar para mim esse dígito igual esse. Vou concatenar. Concatenado com esse. Tá aí. Tem que dar 11. Isso aí. Certinho. Faça teste com o seu CPF. Se você não conseguir, deixa uma mensagem aqui. Deixa nos comentários. Se conseguiu, deu certo, beleza, dá um joinha aí no nosso vídeo. Tá ok? Até a próxima.